Desde pequena, eu já percebia que meu brilho parecia ofuscar os olhos da minha própria família, mas não da forma que você está pensando. Meu brilho, ao contrário do das minhas irmãs, era incômodo. Enquanto elas se destacavam em tudo que agradava socialmente, beleza, status e um futuro promissor, eu me destacava em áreas que meus pais faziam questão de desprezar: empatia, humildade e vocação. Clarissa, a mais velha, sempre foi a queridinha do meu pai. Formada em direito, ela era o orgulho da família, citada em todas as conversas com parentes distantes e exibida como um troféu. Bianca, a caçula, era o xodó da minha mãe. Influencer, maquiada desde o café da manhã, vivia sendo convidada para festas, eventos, claro, acumulava milhares de curtidas nas redes sociais. E eu, Mariana, bem, eu era do meio. Aquela que, quando aparecia nas fotos de família, parecia ter sido incluída por obrigação. Mas eu tinha meus sonhos. E nenhum deles envolvia tapetes vermelhos ou reuniões de elite. Desde o ensino médio, tive certeza de que minha vocação era cuidar de pessoas. Enfermagem nunca foi um plano B. Era a única coisa que realmente fazia sentido para mim. E mesmo ouvindo piadinhas, silêncios constrangedores e comentários ácidos disfarçados de conselhos, segui firme. Quando comecei o curso técnico em enfermagem, percebi como o mundo lá fora podia ser mais cruel, mas também mais sincero. Lidei com dores, perdas, emergências, mas também com sorrisos de gratidão, abraços inesperados e a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. E, com isso, crescia em mim uma esperança, a de que, um dia, minha família entenderia o valor disso. Mas essa esperança começou a morrer aos poucos. Meus pais nunca foram diretos nas críticas, mas as deixavam escorrer nas entrelinhas. Quando eu chegava cansada, com os olhos inchados após um turno de 12 horas no hospital, minha mãe só dizia: Mariana, você precisa se cuidar mais. Está ficando com uma aparência péssima. Ou então, você já pensou em fazer algo menos pesado? Isso de lidar com doentes todo dia deve ser horrível. Uma vez, cheguei do estágio com manchas de sangue na calça. Fui direto ao tanque lavar a peça, sem encostar em nada, mas mesmo assim ouvi meu pai resmungar: Isso aqui não é hospital, hein? Vai acabar trazendo bactéria para dentro de casa. Aquilo partia meu coração. Mas nada se comparou ao que vivi na véspera de Natal. Naquele ano, consegui trocar meu plantão com uma colega para estar com minha família. Era uma das poucas noites em que todos estariam reunidos. Cheguei em casa já à noite, depois de um dia inteiro de trabalho. Estava cansada, claro, mas feliz. Carregava comigo um panetone simples, daqueles que a gente compra na promoção do mercado, e dentro da mochila estava meu uniforme dobrado. Eu me troquei no hospital, coloquei um vestido discreto, pintei os lábios com o batom mais bonito que eu tinha e fui para a casa dos meus pais como quem carrega no coração um pedido mudo: Por favor, me vejam hoje. A casa estava iluminada, decorada com exagero, como de costume. Havia convidados, primos, amigos da família. Um cheiro delicioso saía da cozinha e a mesa estava posta com pratos de porcelana, talheres de prata e taças de cristal. Minhas irmãs estavam impecáveis. Clarissa usava um vestido vermelho justo que parecia ter saído direto de uma vitrine de Paris. Bianca posava para selfies com um sorriso treinado. Me aproximei com um sorriso tímido, querendo ser incluída. Mas bastou um olhar da minha mãe para que eu sentisse meu erro. Mariana, esse vestido? Não tinha outro mais festivo? Parece roupa de missa. Antes que eu pudesse responder, Clarissa soltou uma risadinha e perguntou: E aí, trouxe o uniforme? Veio direto do hospital, né? Assenti, meio sem graça. Sim, mas me troquei antes. Tá tudo limpo. Meu pai apareceu por trás e completou: Ainda bem. Imagina o cheiro. Aquela frase foi como um tapa. Vi alguns convidados olharem em minha direção, talvez tentando entender se aquilo era brincadeira ou humilhação deliberada. Tentei disfarçar o constrangimento. Me dirigi à sala, onde os demais estavam se servindo.
Mas, assim que me aproximei da mesa, minha mãe surgiu em minha frente. Filha, é melhor você comer na cozinha. Aqui já está cheio. E, bom, algumas pessoas são mais sensíveis com esse seu histórico. Fiquei em choque. Nem consegui responder. Vi meu prato ser montado e levado até a cozinha pela funcionária da casa, que me olhava com pena. Fui atrás, como quem caminha até um castigo. A cozinha estava silenciosa, e lá me sentei sozinha. O barulho das risadas, brindes e músicas natalinas ecoava como um deboche vindo da sala de jantar. Lá fora, minha família sorria para as fotos. Aqui dentro, eu engolia cada garfada junto com um nó na garganta. Pensei em tudo que eu já havia feito por pessoas estranhas no hospital. Segurei mãos de pacientes em desespero, limpei vômitos, dei banho em idosos acamados, levei notícias difíceis às famílias. E mesmo assim, na minha própria casa, eu era tratada como se fosse uma vergonha. Naquela noite, olhando para os próprios joelhos, com o som abafado do Natal perfeito da minha família, uma decisão silenciosa cresceu dentro de mim. Não adiantava mais tentar caber onde nunca houve espaço para mim. Eu não queria mais mendigar reconhecimento. Se meu uniforme era motivo de vergonha para eles, talvez fosse hora de mostrar ao mundo que ele era minha armadura. E foi ali, naquela cozinha gelada, sozinha em meio ao Natal de todos, que começou a maior virada da minha vida. Depois daquela ceia de Natal, voltei para o alojamento do hospital sem dizer nada. Ninguém me pediu desculpas, ninguém sequer perguntou se eu tinha ficado chateada. Era como se comer na cozinha, sozinha, enquanto minha família brindava na sala de jantar, fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eu fosse a funcionária da casa, e não a filha. Passei aquela noite deitada, olhando o teto, com o uniforme ainda no corpo. O cheiro do hospital impregnado em mim, o mesmo que meus pais desprezaram. Lembrei de todos os anos que engoli o orgulho para continuar lutando. A verdade é que aquela não foi a primeira vez que me fizeram me sentir inferior, só foi a mais explícita. No dia seguinte, quando cheguei ao hospital para o plantão, senti um nó na garganta se desfazendo. Lá, ninguém me olhava com nojo. Ninguém me apontava o dedo por causa da roupa. Pelo contrário, meus colegas me cumprimentavam com respeito, e os pacientes sorriam quando me viam chegar. Era ali que eu começava a enxergar meu valor. Com o tempo, fui me tornando quase residente fixa do hospital. Me oferecia para todos os turnos, inclusive madrugadas e finais de semana. Enquanto minha família fazia churrascos e passeava, eu aprendi a aplicar injeções, cuidar de feridas, ouvir desabafos. E foi ali que conheci Dona Helena, uma senhora de quase 80 anos, internada por uma fratura no quadril. Inteligente, espirituosa e mais acolhedora que minha mãe. Ela me adotou sem cerimônia, e eu deixei. Comecei a visitá-la mesmo fora dos meus horários. Levava um bolo simples, chá de erva doce, e passava horas ouvindo as histórias dela, que falava da vida como se tudo ainda estivesse por acontecer. Um dia, enquanto eu penteava seu cabelo, ela me disse: "Você tem alma de cuidadora, menina. E isso é raro hoje em dia. Sua mãe deve morrer de orgulho de você, não é?" Meus olhos encheram d'água. Respondi com um sorriso fraco. Acho que ela ainda está esperando eu virar alguém que ela admire. Ela franziu a testa e balançou a cabeça com tristeza. Então ela não te conhece. Porque você já é alguém. Naquela noite, chorei como não chorava há tempos. Não era só tristeza, era alívio. Alguém finalmente via quem eu era, e não o que vestia. Na semana seguinte, durante uma roda de conversa entre pacientes e estagiários, uma enfermeira contou que a universidade pública da cidade havia aberto novas vagas para enfermagem. Dona Helena, que estava na plateia, foi a primeira a me cutucar. "Você vai se inscrever. Já passou da hora de ganharem um diploma para tudo que você já faz." Com o coração na mão, me inscreve. Passei dias estudando após os plantões, virando noites com livros e apostilas que consegui emprestadas. Enquanto isso, minha família seguia ausente. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhuma lembrança de que eu existia. Até que chegou o dia do resultado.
Eu estava no vestiário do hospital, trocando de roupa após uma noite exaustiva, quando abri o site pelo celular. Meu nome estava lá. Aprovada em segundo lugar geral. Sentei no chão e chorei baixinho, escondida. Eu não tinha com quem dividir aquela conquista. Ou, pelo menos, era o que eu pensava até aparecer Dona Helena no corredor de cadeira de rodas, trazida por uma enfermeira que eu havia confidenciado a notícia. Adivinha quem acabou de ser promovida neta oficial dessa velha aqui? Ela gritou. Rimos juntas. Naquele dia, o refeitório do hospital ganhou um bolinho improvisado e palmas sinceras. Meus colegas de estágio me abraçaram como se fossem família. Pela primeira vez, me senti celebrada. Dias depois, minha mãe me ligou. A voz dela era seca. Seu pai está te esperando no sábado. Vai ser o aniversário dele. Ele quer todo mundo aqui. Depois do que aconteceu no Natal, vocês acham mesmo que eu vou sentar naquela mesa como se nada tivesse acontecido? Foi só um mal-entendido, Mariana. Você não precisava se ofender. Aquilo foi para manter a harmonia. Vocês me botaram para comer sozinha, mãe, por causa de um uniforme. Você tem ideia do que aquilo significou para mim? Silêncio. Ela suspirou. Você sempre foi dramática, sempre teve essa mania de se fazer de vítima. E ali, eu entendi tudo. Não adiantava esperar que enxergassem meu valor. Minha vitória não era para eles. Era minha. E de quem realmente me apoiou. No sábado, enquanto minha família brindava com bolo e champanhe, postando fotos com frases de gratidão, eu estava no hospital, de avental novo, ajudando uma paciente em estado grave. No intervalo, fui ao quarto da Dona Helena. Levei flores. Ela me abraçou e sussurrou. Você nasceu para isso, minha menina. E pela primeira vez na vida, eu acreditei. 2 anos se passaram desde a última ceia de Natal com minha família. 2 natais silenciosos, distantes, mas muito mais verdadeiros que todos os anteriores. Foram 2 anos de superação, de esforço, de noites mal dormidas conciliando plantões, estudos e os trabalhos da faculdade de enfermagem. 2 anos em que virei adulta de vez. E mesmo que a dor da rejeição ainda ecoasse em alguns momentos, pela primeira vez na vida eu me senti inteira, por mérito próprio. Dona Helena seguiu sendo minha família mais fiel. Nosso vínculo ficou ainda mais forte, como se o universo tivesse unido nossas solidões para formar algo bonito. Ela me ajudava com as roupas da faculdade, arrumava meu uniforme com carinho, cozinhava para mim nos dias em que eu não conseguia nem levantar da cama de tão cansada. Me chamava de minha menina de ouro. E eu a tratava como avó. De verdade. Era isso que ela era para mim. As coisas começaram a mudar mesmo quando me envolvi em um projeto de extensão da faculdade voltado ao atendimento humanizado de idosos. Visitei asilos, hospitais, organizei dinâmicas, fiz rodas de conversa. Muita gente evitava esse setor. Eu o abracei. Era onde meu coração se encaixava. Foi aí que conheci Dona Zuleika, uma senhora lúcida e espirituosa de 89 anos. Ela me puxou pelo braço na primeira visita e disse: Você tem alma de quem cuida, mas carrega uma dor no peito que não devia ser sua. Essa frase me acompanhou por meses. Fui crescendo ali, sendo notada pelos professores, ganhando espaço. Me tornei monitora, depois bolsista. E um dia, um convite: participar como palestrante de um seminário nacional sobre saúde pública e cuidado com a terceira idade. Um auditório lotado, com transmissão ao vivo e presença de figuras importantes da área. Eu tremi. Achei que não conseguiria. Mas pensei na menina que foi mandada para a cozinha naquele Natal. E decidi que era hora de mostrar quem ela havia se tornado. Preparei tudo com dedicação. Escrevi meu discurso com o coração. Relembrei minha trajetória com Dona Helena e incluí fotos nossas, relatos dos pacientes, das experiências que me formaram. E no dia do evento, vesti o mesmo uniforme que minha mãe dizia que era uma vergonha, agora passado, com meu nome bordado com orgulho, e um broche prateado da faculdade no peito. Quando subi no palco, meu coração acelerava. As luzes me cegavam, mas logo me senti em casa. A plateia estava atenta, e conforme eu contava minha história, pude ver olhos marejados, expressões comovidas. Quando mencionei Dona Helena, o auditório inteiro se emocionou.
Contei sobre como ela me acolheu, sobre a rejeição familiar, e como essa rejeição me ensinou o valor de pertencer a mim mesma antes de tentar caber nos moldes dos outros. Ao fim da apresentação, o auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram. Algumas choravam abertamente. O reitor da universidade subiu ao palco, me parabenizou calorosamente e anunciou: "É com muito orgulho que informo que a aluna Mariana foi selecionada para representar nossa instituição em um programa de intercâmbio no Canadá. Tudo pago." Fiquei em choque. A emoção me tomou por completo. Mas foi quando desci do palco que vi algo que me tirou o chão. Meus pais estavam lá, sentados discretamente nas últimas fileiras. E ao lado deles, minha irmã. Minha mãe se levantou, hesitante, com os olhos vermelhos. "Mariana, a gente viu tudo. Você foi maravilhosa. Nós não sabíamos, não imaginávamos." Meu pai fez um esforço para se aproximar. "Ficamos muito orgulhosos, filha. Você cresceu tanto. Desculpa por tudo." Eu respirei fundo. O coração apertou, mas não vacilei. Olhei nos olhos deles. "Vocês me expulsaram da mesa de Natal porque eu vestia um uniforme de faxineira. Porque vocês tinham vergonha de mim. E agora querem me aplaudir porque fui reconhecida por outros? Porque estou com um crachá bonito no peito?" Minha irmã tentou interromper. "Ai, Mariana, já passou. Você já venceu, já mostrou que é boa. Vai continuar remoendo isso?" Mas minha mãe a silenciou, visivelmente tocada pela vergonha que finalmente sentia. "Não. Deixa ela falar. A gente precisa ouvir. Eu comia na cozinha porque vocês diziam que meu uniforme era feio, porque eu não era motivo de orgulho. Mas aquela menina que comia sozinha, foi ela quem me trouxe até aqui. Não vocês." Meu pai engoliu seco. Minha mãe chorava. "A gente queria te convidar para o Natal esse ano. Para consertar tudo. Como deve ser." Nesse momento, senti uma mão tocar meu ombro. Era Dona Helena, com um sorriso tranquilo no rosto e os olhos brilhando de orgulho. "Vamos, minha filha? O pessoal do hospital tá esperando para a ceia. Fizemos rabanada, daquele jeito que você gosta." Olhei para meus pais, depois para ela. "Obrigada pelo convite. Mas eu já tenho com quem passar o Natal." Eles ficaram ali, imóveis, vendo a filha que renegaram se afastar com a mulher que a acolheu quando ninguém mais o fez. Naquela noite, a ceia foi no hospital. Lá, ninguém foi julgado pela roupa, pelo salário ou pelo sobrenome. A mesa era longa, e havia espaço para todos. Enfermeiros, pacientes, médicos e acompanhantes dividiam o pão, o panetone e o afeto. Ríamos, trocávamos histórias, abraços e olhares sinceros. E quando um dos pacientes, o seu Arnaldo, me disse sorrindo: "Você é a razão do meu Natal existir esse ano." Eu percebi. Aquela garota que foi mandada para a cozinha agora era quem liderava a ceia. E ninguém nunca mais iria me empurrar para o fundo da casa de novo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!